Estamos vivendo os últimos dias. Odiernamente, os anticristos e os falsos profetas surgem e são tantos que sequer podemos nomeá-los a contento. Os anticristos e os falsos profetas na igreja são os falsos ensinadores que fingem ser cristãos e afastam de Cristo os membros fracos e os neófitos. Os anticristos e os falsos profetas no mundo ímpio são os falsos doutores que se opõem à palavra de Deus sob o disfarce de direitos humanos que estão corrompidos. O anticristo representa o engano por meio de ideologias e tecnologias. A inteligência artificial pode ser um dos tentáculos do anticristo para afastar o homem da verdade da palavra de Deus. O falso profeta representa a mentira disfarçada de verdade. É a narrativa que pode ser apregoada como ideologias, mídias influentes ou líderes que distorcem os fatos, fundamentam leis para justificar as ações do anticristo. O falso profeta tem como um dos braços a falsa ciência, como as pesquisas tendenciosas e enviesadas, com o fito de convencer a coletividade sobre fatos falsos que, de tanto bater, martelar de forma exaustiva na mente das pessoas, acabam se tornando memórias implantadas, tidas como verdadeiras. É o efeito ilusório da verdade. Como exemplos, podemos citar a definição atual e falaciosa de homem e de mulher, desprezando-se a biologia, ou negar que um fato verídico tenha ocorrido, como o Holocausto. Porém, nós cristãos não precisamos temer os anticristos nem os falsos profetas, pois o Espírito Santo nos mostrará seus erros e assim não seremos enganados. Portanto, fiquemos firmes na fé. Fé esta que é pelo ouvir e pela meditação da palavra de Deus. Lembrem-se, os anticristos e os falsos profetas se disfarçam de anjos de luz, de ministros de justiça, vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. O tema do vídeo é os anticristos e os falsos profetas dos últimos tempos. Versículo-chave, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. O coração do homem é inescrutável, ou seja, insondável, é perverso e corrupto. Como então identificaremos o anticristo e o falso profeta? Pelos seus frutos os conheceremos. O anticristo e o falso profeta falam o que o Senhor não falou, tentam criar um novo evangelho que se desvirtua totalmente da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. São coniventes com o pecado dentro da igreja e sobre o altar. Promovem falsos sinais e milagres diante das câmeras e não pregam o Evangelho de Cristo. Preocupam-se mais com os ganhos. Alguns pastores, nem sei se devo chamá-los assim, pois se autoconsagraram, principalmente os da linha neopentecostal, são, na verdade, lobos famintos cuidando de ovelhas. Se dizem profetas, adivinham dados pessoais, falam o que o Senhor não falou, e se o que foi profetizado mediante troca financeira não se cumprir, se isentam, alegando que foi falta de fé do fiel. Se um dirigente do culto disser que poligamia não é pecado,
que adultério é permitido, que ele batiza com o Espírito Santo, que é a favor do aborto, se ele amaldiçoar as pessoas, se falar contra Israel, se vier com adivinhações, se tentar convencê-lo a sacrificar sua vida financeira para que adquira riquezas na terra, se tal dirigente apoiar políticos de esquerda ou democratas e quiser encabrestar seu voto, não tenha temor dele, trate-o como louco. Com Cristo, passamos a ter livre acesso ao Pai. Cumpriu-se a palavra de Deus por meio do profeta Joel. Não precisamos mais de profetas para nos aproximarmos do Senhor e ouvirmos a sua palavra, desde que o véu se rasgou de alto a baixo. Assim, a figura do profeta, nos moldes do Antigo Testamento, deixou de existir. Agora, quem convence o mundo da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. O que há por meio do Espírito é o dom de profecia, que objetiva edificar, exortar e consolar a Igreja do Senhor. No meu entender, o dom de profecia está para o culto de doutrina, que é para a membresia, assim como a pregação do Evangelho de Cristo está para o culto público de celebração. Convido-o a assistir ao vídeo Profetas e Profetadas, cujo portal aparecerá aqui em cima. Aparentemente, os anticristos negam e se opõem a Cristo ao mesmo tempo que reivindicam ter fé em Deus. No entanto, necessário é beijar o Filho. Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Messias. Negá-lo é rejeitar a maravilhosa obra redentora do Senhor. Os anticristos e os falsos profetas cuidam de lançar um engano sobre a Igreja. Muitos incautos se deixam levar por eles. Isso é necessário para que os joios se revelem, porém o remanescente fiel à palavra não se abalará. Jovem cristão, novo convertido, se na igreja onde você frequenta há sensualidade, vestimentas inadequadas, se há falta de temor a Deus e não há busca pela santificação, procure outro lugar para congregar. O novo convertido, ao aceitar a Cristo pelo mover do Espírito Santo, também aceita a Deus, o Pai. O Senhor Deus é uma unidade perfeita. Cuidado com os que negam essa essência do Senhor que nossa mente é incapaz de assimilar. Hoje compreendemos em parte, mas um dia conheceremos plenamente o grande Deus. Os anticristos e os falsos profetas estão mergulhados em heresias. Cabe a nós, cristãos fiéis, expor essas heresias e nos opor a tais ensinamentos enquanto ainda é dia, pois a noite vem, não tarda em vir. Convite especial. Um convite especial está à sua disposição. A você que vai às baladas e bailes funk e volta para casa mais vazio do que antes. A você que é briguento e não consegue se manter num relacionamento estável. A você que trabalha e não vê o resultado do seu esforço, pois é escravo dos desejos carnais. Aceitando a Cristo, o seu caráter cristão será forjado pelo Espírito Santo e terá amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Não perca mais tempo, meu amigo. Essa decisão deve ser tomada enquanto você estiver vivo, pois os mortos não decidem mais nada e ninguém pode ter certeza de que estará vivo nos próximos segundos. Esses engodos que ouvimos por aí de que a
reencarnação, limbo, purgatório e de que todos serão salvos porque Deus é Pai, é mentira. Só há um caminho para a remissão dos pecados, que é Cristo, e fora dele não há salvação. Não queira seguir junto à grande multidão que segue pela porta larga, que conduz à perdição. Não queira. A paz do Senhor.